Hoje a gente vai dar continuidade, né, nossa aula de aplicativos. A aula passada a gente teve um resumo, né, sobre o Word voltado para trabalhos acadêmicos. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade do Word. A atividade, pessoal, é para a gente poder trabalhar com tabela, gráfico, smart art, imagens, a parte de formatação de texto, trabalhar com formas, coluna, cabeçalho, rodapé, entre outros, né? Então a gente começou a fazer uma atividade. Na realidade, a atividade de vocês estava em arquivo PDF. Então eu tenho aqui a atividade em PDF. A gente tinha 5 exercícios, né? Primeira atividade, primeira folha, a segunda folha que é a tabela e gráfico, a terceira folha para trabalhar com tabelas e smart art, e a última com descrição para trabalhar com formas e capa. Pessoal, eu antecipei aqui para o vídeo não ficar longo, um pouco, né? Antecipei um pouquinho no trabalho, né? Para facilitar, a ideia era vocês digitar o texto. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi digitar o texto. Vocês podem apertar aqui no meio, na parte de maximizar, para ele diminuir a tela. A mesma coisa a gente pode fazer para o arquivo de PDF. E isso facilita vocês a copiar o texto, tá? Se precisar, pode aumentar com a setinha a largura do PDF ou também aumentar a largura do Word. Porém, eu já copiei aqui. A ideia, pessoal, nesse trabalho não é trabalhar com a norma da BNT. Então, apenas digitei e vou trabalhar aqui com a parte de configuração. Então, o título ele é centralizado. Vou colocar ele centralizado. Pessoal, como coloca, né? Eu coloquei a cor aqui, mas digamos se eu tivesse que trocar a cor, né? Aqui de identificação eu tenho cores. É só clicar no quadradinho, na menu página inicial, você tem essa ferramenta que é preenchimento, tá? E aí você escolhe a cor que você quer, né? Que está no trabalho. Então, eu na realidade só digitei, fiz a tabela. Para inserir tabela também é simples, né? Digamos que eu vou inserir uma outra tabela. Menu inserir, clique em tabela, inserir tabela, e aí eu escolho, né? No caso aqui tem 3 colunas e 6 linhas, né? Então, só colocar a medida que você quer da tabela e depois vir preenchendo, tá? Eu já fiz a tabela, mas é simples. A tabela não está formatada, vocês podem ver que está todo centralizado a tabela, né? Então, eu seleciono aqui toda a minha tabela para eu poder centralizar o conteúdo. Perfeito. Mas, no meu trabalho, ele está em coluna. Você pode ver que aqui eu não fiz em coluna. Correto é apenas digitar sem se preocupar com coluna, tá? Não tenho meu gráfico. Por que eu deixei meu gráfico por último? Porque esse meu gráfico, pessoal, é da minha segunda tabela, tá? Então, eu vou vir aqui importar o meu gráfico. O gráfico é de coluna, tá? Então, é o primeiro modelo mesmo. O gráfico, pessoal, ele vem como Excel, uma planilhinha aqui do Excel, tá? Essa planilha tem informações erradas do meu gráfico. Eu não quero essas informações. Então, o que eu faço? Eu vou lá na minha tabela, você pode ver que o gráfico vai até Toledo. Então, eu vou copiar a minha tabela somente até as informações de Toledo. Peguei uma linha a mais. Ok. Copio, Ctrl C, ou então vocês podem botão direito copiar. Clico aqui na primeira caixinha, né, do Excel, no A1, e colo minhas informações. Colei as minhas informações, pessoal. Aqui o gráfico, ó, já ficou perfeito, com as informações que eu quero, tá? Até Toledo. Vamos trocar a cor do gráfico? Ah, ali é vermelho. Então, coloquei vermelho. Ah, não é cinza, é verde. Então, botão direito, só mexer no preenchimento e eu coloco a cor. Ah, mas a numeração está errada também. Ela é de 0 a 100, que é de 0 a 90. O que eu faço? Clico no número, botão direito em cima, formatar eixo. Do lado vai aparecer uma barra, então, no máximo, não é até 90, é até 100. Aqui, onde é principal, seria a contagem de quantos em quantos. Então, ele conta de 20 em 20. Perfeito. Ah, mas minha legenda não é embaixo, minha legenda é do lado. Então, eu clico aqui no menu Design, das ferramentas do gráfico, e mudo o meu layout rápido para a legenda do lado. Perfeito. Agora, tem que colocar coluna. Para isso, pessoal, eu já fiz o Smart Art, tá?
Então, eu já deixei porque eu preciso selecionar somente o que será coluna. Então, desde o meu texto, tabela, pego o meu gráfico, não posso pegar a palavra filiais, tá? Clico aqui no menu layout, coluna 2. Ok. Agora eu vou olhar, vocês podem ver que o textinho não foi para a segunda coluna, então eu tenho que clicar antes dele para mandar ele para a segunda coluna. Clico em quebras, coluna. Perfeito, tem um texto de um lado e tem outro texto do outro. Mas esse gráfico está do lado errado, né? Cliquei no gráfico, vou recortar ele. Pessoal, o meu parágrafo aqui, eu ativei ele para mim poder ver quantas linhas eu tenho. Porque se eu clicasse aqui e colocasse o gráfico aqui, fica grudado com a minha tabela, né? Então, eu dou um Enter aqui e colo meu gráfico, ele fica perfeito, tá? Então, o primeiro exercício está quase pronto. E Smart Chart, eu já fiz ele aqui, pessoal, isso aqui é Smart Chart de hierarquia, tá? Deixa eu deletar ele aqui para vocês, para a gente poder fazer de novo. Tirar esse pezinho, né? Aqui, pessoal, menu inserir, Smart Chart, hierarquia. Vou pegar esse modelo. Esse modelo, pessoal, é o mais próximo que você vê outros modelos, por exemplo, essa da primeira coluna, eles trabalham com organograma, né? Adjacente. O que é isso? Ou você está vendo que a caixinha está para o lado. A gente só quer a caixinha para baixo. Então, eu vou pegar esse que é mais parecido. Ok. Posso tirar esse excesso aqui do texto, só clicar em cima e apertar o delete do teclado. Aqui, para escrever texto, é só clicar na caixinha e escrever o texto, tá? Não precisa se preocupar que ele vai se adaptando. Precisa adicionar, embaixo do Sabesp tem 3 estados, né? Só clicar na caixinha, não pode aparecer o cursor, tá? Clico com o botão direito, adicionar forma abaixo. E aí eu vou acrescentando caixinhas, né? Organogramas na parte do meu Smart Chart, tá? Quero mudar a cor. Como que muda a cor? O Sabesp é vermelho, então vamos lá. Clico na caixinha, botão direito, preenchimento, vermelho. Pronto. Tá. Agora eu tenho que fazer o meu cabeçalho, né? Se vocês olharem lá a atividade, a gente tem um Sabesp no superior esquerdo e tem uma imagem no superior direito, tá? Vou escrever Sabesp, esse Sabesp eu vou escrever com essa letra, tá? Pode escolher qualquer uma, só para ter uma letra com sombra. E aí eu tenho que colocar a imagem. A imagem, pessoal, eu pesquisei na internet, não precisa ser igual, tá? Eu vou pesquisar até uma outra imagem aqui, vou pegar o logo da Sabesp. Se vocês tirar esse filtro, pessoal, aparece muito mais imagem, tá? Então, eu gosto de tirar esse filtro. Pego a imagem, ela vinha enorme. Vamos diminuir essa imagem. E o que é importante, quando você coloca essa imagem, pessoal, ela fica do lado esquerdo. Então, não é para ficar dando tab nem espaço para ela ir lá para o lado direito. Eu, com ela selecionada, eu clicando nessa ferramenta, eu tenho a opção atrás do texto, que faz com que eu consiga mover a imagem para qualquer lugar. Se eu fizer isso, vocês vão perceber que essa imagem vai para todas as páginas, tá? E é esse o intuito de trabalhar com um cabeçalho. O endereço, pessoal. O endereço fica no rodapé. Então, eu já escrevi o endereço aqui, mas para a gente poder entender como que eu faço para colocar o endereço e ainda colocar numeração de página, né? Igual tá o trabalho. Nosso trabalho tem aqui o endereço do lado direito e tem a numeração de página do lado esquerdo. Pessoal, eu não posso, na realidade, digitar o texto agora, tá? Eu tenho que colocar a numeração de página. Então, eu posso ir lá no menu inserir, numeração de página, número de página. Ele está no fim da página e está do lado esquerdo. Pronto, coloquei ele aqui. Vou habilitar o pezinho, pessoal, para vocês entenderem a quantidade de linhas que eu tenho, tá? Então, meu número 1 está aqui. Só que a numeração, ela está em cima do 1. Então, eu tenho que dar um Enter nesse número 1, para limpar a linha de baixo. Vamos apagar essa linha aqui. E aqui eu coloco o endereço. Tá. Agora, eu tenho o endereço número 1. Mas, eu preciso jogar esse texto para a direita. Ok, eu tenho meu texto e tenho a minha numeração. Vamos ver se ficou igual? Vou aumentar aqui PDF. Olha lá. Meu número à direita na parte de baixo do endereço e o endereço em cima. Então, é simples, tá?
Agora vamos para o segundo. O segundo exercício, pessoal, é formatação de texto, tá? E essa caixinha aqui que é bordas. Então, a gente pega aqui o nosso trabalho, segundo exercício. Primeiro exercício, como que ficou, tá? Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício, pessoal, eu tenho que trabalhar com parágrafo, tá? Então, aqui é só colocar parágrafo, vocês podem usar o tab também. Eu gosto de estar trabalhando aqui com a primeira linha. Posso deixar a medida da BNT mesmo. Ó, ok, você pode ver que ele já criou o parágrafo, tá? Esse atenciosamente, deixa eu só arrumar aqui, que ele tá sem espaçamento. Vamos colocar um espaçamento aqui da BNT. Perfeito. Só que esse atenciosamente, pessoal, ele não pode ter espaçamento. Então, ele é o único que não tem espaçamento e ele fica alinhado à direita. Vamos conferir lá se está certo. Então, ele é mais grudado o texto e ele fica do lado direito. Aqui, tirar o pezinho que atrapalha de enxergar, né? Aqui. Aqui, pessoal, eu tenho o setor administrativo, que eu tenho que colocar um marcador. E como que eu faço aquela borda? Só selecionar, não posso fazer isso antes, tá? Só depois que o texto está digitado, porque senão o texto todo vai ficar com borda. E aí eu clico em borda, borda de sombreamento, escolho borda caixa, posso aumentar aqui a grossura da borda e clico em texto. Aí vocês vão ver que adicionou. E o sombreamento, pessoal, posso usar esse sombreamento. Na verdade, esse sombreamento, para não pegar no parágrafo, né? Ele pega no parágrafo. Por isso tem que selecionar o texto. Ok. Aí. Com sombreamento. Podia ser um cinza mais forte. Coloquei um cinza clarinho. Terminando. Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício é tabela, pessoal. Aqui nessa tabela eu só aumentei um pouquinho a grossura da minha borda. Para aumentar a grossura da borda é a mesma coisa, tá? Clicar aqui, eu cliquei em caixa e aqui eu mudei a largura, e aí ele ficou mais a borda com uma grossura, uma espessura maior, tá? Já digitei a tabela, você já sabe digitar a tabela, o importante nesse exercício é o gráfico, tá? Deixa eu olhar aqui como é que tá. Pessoal, é importante aqui, tá? Minha tabela tá centralizada, tem que centralizar depois. Posso mudar a cor da minha letra para azul, né? Ou verde. Aqui o gráfico, pessoal, se vocês olharem, ele está relacionado com produtos e litros, ou seja, primeira coluna, terceira coluna. Não tem nada de quilo no meu gráfico. Então, não dá para mim fazer igual eu fiz no primeiro exercício. Não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Eu tenho que digitar, tá? Então, a gente vai digitar esse gráfico. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vamos deixar centralizada essa tabela. Ok. O gráfico, pessoal, é de coluna mesmo, tá? Então, ok. E agora eu preciso digitar o meu gráfico. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ficar digitando produto por produto. Então, eu pego aqui minha tabelinha do Excel. Aqui, eu vou escrever produto e litros. Vamos acompanhar a tabela nossa. Quem é o primeiro produto? A quantidade de litros. Não posso escrever litros, tá? No Excel, só o número. E assim por diante. Vocês podem ver que eu tive que digitar porque a minha tabela aqui, no gráfico, ela tá na horizontal. E lá no Word, no documento, ele tá na vertical. Então, a tabela é diferente, tá? Por isso que o gráfico é diferente também. Pessoal, não vou digitar toda a tabela, tá? É só para vocês terem uma ideia que conforme vocês forem digitando, o gráfico lá embaixo já vai aparecer. Apago o excesso, né? Essas informações de categoria não tem necessidade para mim, então eu apago.
E uma dúvida que o pessoal tem, né? O gráfico, se vocês separarem, ele é fino. Como que eu faço para esse gráfico ficar fino? Aqui no Excel, vamos lá. Se eu pegar aqui essa pontinha azul e ir aumentando ela para baixo, significa que a minha tabela teria mais informações vazias, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, como se tivesse uma tabela aqui vazia, né? Então, quando eu aumento esse pontinho aqui, significa que é como se eu tivesse mais informações, mas não está exposta. Então, por isso que eu tenho o meu gráfico mais fino, como se ele estivesse esperando, né, informações aqui na frente, tá? A mesma coisa se eu precisar, aqui no gráfico, colocar um título, né, para o eixo Y, tem um eixo X. Como que eu faço isso? É só vir aqui na parte de Designer, tá? Clico no gráfico primeiro, Designer, clico aqui, ó, adicionar elementos. Eu posso adicionar os títulos de eixo também, posso também trabalhar também com o título do gráfico. Não vou fazer isso, que a gente já sabe fazer, já entendemos como funciona o gráfico lá no primeiro exercício, para você alterar, né? E aí, a gente tem o nosso quarto exercício. Quarto exercício, pessoal, eu tenho uma tabela e eu tenho um Smart Art, tá? Faço a tabela primeiro, depois faço o Smart Art. Aqui eu já comecei a fazer. Essa aqui é uma imagem online, fui puxando as imagens online, escrevendo na coluna, os desenhos na coluna da direita, e aqui eu vou colocar o meu Smart Art. Então, Smart Art de hierarquia também. Perfeito. Como que eu faço agora para colocar a tabela na direita e colocar meu Smart na esquerda? Tá, o Smart tá muito grande, só diminuir ele. Minha tabela também tá enorme, né? Como que eu diminuo essa minha tabela? Só vim aqui e diminuir ela. Ok, minha tabela. E agora, como é que eu faço para ela ficar lá direito? Seleciono minha tabela toda e coloco ela igual eu faço com o texto, na direita. E o meu Smart ficou lá embaixo. Como é que eu faço para colocar do lado da tabela? Igual eu fiz com a imagem. Clico atrás do texto e aí eu coloco. Eu arrasto ele do lado da tabela. Pronto. Ah, mas a minha tabela não tem as bordas no meio. Como que eu faço para tirar as bordas do meio? Deixar verde, né? Então, seleciono a minha tabela. Lá onde a gente fez aquela parte do setor administrativo, é só tirar as grades do meio, tá? Quiser trocar a cor, vocês podem também estar trocando a cor aqui, tá bom? Deixa eu só... Minha cor não tá ficando, mas de vocês aí, se vocês alterarem. Mas é dessa forma, tá, pessoal? O fundo aqui, vocês podem colocar parte de sombreamento, tá? Eu selecionei os dois. Era só para selecionar a primeira coluna, né? Primeira linha, quer dizer. Aqui. Tá pronto. E o último exercício. O que o último exercício pede? Ele pede, na realidade, que você faça uma capa e que você trabalhe com hiperlink, né? Criar um link referente ao botão, né, direcionando para a capa aí nos respectivos exercícios. O que é isso? Vamos fazer a capa primeiro, menu inserir, folha rosto, eu pego o modelo de capa, que tem vários aqui, escolho um, perfeito. Coloco os dados de vocês na capa, tá? Quando eu fiz a capa, pessoal, eu já vou fazer o hiperlink já direto, é só clicar numa parte da capa, ele vai habilitar no menu inserir essa parte do indicador, clico no indicador e digo que essa página é capa. Ok. Agora eu vou fazer um botão em todas as páginas. Esse botão, na realidade, eu vou fazer pelo formas, que é uma seta. Desenho essa seta no final dos meus exercícios. Quiser trocar a cor, pode trocar a cor aqui na parte de formatar, tá? Para digitar, pessoal, não preciso clicar nele, ó. Só clicar no teclado, ó, nem cliquei na seta, ele já digita, tá? A palavra que eu quero. Perfeito. Copio e colo em todas as páginas. Seleciono ele, mas não pode estar aparecendo o cursor, ó. O meu está aparecendo o cursor. Então, vou clicar na bolinha, vou lá novamente no menu inserir
e vou clicar no hiperlink para direcionar para minha capa, tá? Só clicar aqui no colocar neste documento que ele vai aparecer a palavra capa e já está funcionando. Como que eu sei que ele está funcionando? Seguro o CTRL, vou lá com o meu cursor em cima, ele vai virar uma mão. Virou uma mão, se eu clicar, ele vai mandar para a capa, tá? Então eu tenho a capa, meu primeiro exercício, meu segundo exercício de texto, meu terceiro exercício, que é uma tabela e o gráfico, meu quarto exercício, tabela e o Smart Art, e o meu quinto exercício era para fazer aí a parte de formas e a parte de capa, e tá prontinho, pessoal. Era só isso que vocês tinham que fazer, tá bom? Faça o trabalho completo, envia para mim, e aí pra gente poder estar avaliando vocês, tá? Obrigada.